Na aula passada nós vimos um pouco sobre a origem da vida, mas vimos conforme pensam as religiões, né? O criacionismo, nós vimos aí o fixismo. Nós vimos que o fixismo é uma teoria, né? Onde fala que as coisas elas permanecem fixas, né? E o fixismo defende a teoria de um mundo criado, né? Então o mundo ele foi criado por um Deus ou mais de um Deus, isso é o que defende as religiões, né? O criacionismo. Aí nós temos o criacionismo bíblico, que se diferencia das outras religiões pelo fato do criacionismo bíblico defender apenas um ser, Deus, ele ser o autor de toda a criação. Então, Deus criou tudo o que há, né? Num percurso aí de 7 dias, em 6 dias ele criou e no sábado ele descansou, conforme nós vimos na Bíblia na semana passada. E em cada dia, né, foi um passo. Cada dia ele foi criando algo diferente, né? E nesses 6 dias aí tínhamos um mundo criado, tínhamos criaturas vivas, né, composta por inúmeros seres vivos, e que segundo essa teoria, as coisas depois delas serem criadas, elas não mudam com o tempo. Então foi criada, vai permanecer, por mais que se passem anos, décadas, séculos, milhares de anos, essas espécies continuarão com as mesmas características, né? Que é o contrário do que fala a ciência. A ciência não, né? Que fala que após a vida ter existência, né? Que essa vida ela surgiu do nada e que com o tempo, de acordo com o ambiente, o clima, a alimentação, esses seres eles podem ir adquirindo características e irem mudando suas características com o tempo, né? Num processo gradual, mas bem lento, não é? Não que essas espécies elas vão mudar assim simultaneamente. Não, mas acredita que leva milhares de anos para que uma espécie consiga adquirir uma característica diferente e então passar para outra, tá bom? Eu trouxe um slidezinho para vocês, eu vou fazer o compartilhamento de tela. Vou ver aqui quantas pessoas estão assistindo. Pronto, ok. Vou fazer o compartilhamento de tela e aí nós vamos assistir um slide. Vou abrir aqui para vocês. Pronto. Então, aqui é a origem da vida. Nós vamos ver agora o lado da ciência. E nessa aula nós vamos ver um pouco sobre a teoria da geração espontânea, foi a primeira teoria que surgiu na ciência. Essa teoria aí defende que a vida ela surgiu do nada. Então, assim, do nada, da matéria bruta, da matéria sem vida, da matéria inanimada, essa matéria ela pode dar origem à vida. E aí nós vamos estudar também um pouco sobre a biogênese, né? Em contrapartida aí, surge a biogênese já defendendo uma outra teoria, uma outra coisa totalmente diferente. Porque a biogênese diz que a vida, ela pode surgir do nada. Vem a biogênese e diz, não, a vida ela só pode surgir a partir de uma vida já pré-existente, por meio da reprodução. Então, a biogênese já vai trazer isso aí. E outras teorias foram surgindo com o tempo. A gente teve a teoria aí da panspermia cósmica, da evolução química, né? O surgimento dos ácidos nucleicos, e assim, enfim, tivemos aí várias e várias teorias acerca da origem da vida, né? Já que é um tema que traz muitas indagações, então, com o tempo, muitas teorias, muitas hipóteses, algumas foram descartadas com o tempo, né, por serem sem lógicas, outras não, são avaliadas até hoje, né? Mas sabe-se que ainda não temos uma certeza absoluta de como surgiu a vida, né? Cientificamente comprovado. Então, assim, são teorias, mas na ciência nada é verdade absoluta. Então, assim, o que é verdade hoje, amanhã já pode não ser, né? Alguém pode estudar e mostrar uma verdade completamente diferente, viu? Então, assim, ó, aproximadamente entre 4,5 bilhões de anos atrás aí, né, surgiu a vida. 4,5 bilhões de anos, né? A Terra,
ela era totalmente diferente do que é hoje. Então, assim, a temperatura, eram altas temperaturas. Os mares, eles eram agitados, em constante ebulição. Tinha muitos gases tóxicos. Nós não tínhamos uma camada de ozônio para filtrar toda a radiação que vem do Sol para a Terra. Não tinha. Então, chegava muita radiação aqui do Sol. Eram chuvas ácidas, muitos raios, certos relâmpagos. Então, assim, era muito agitado aqui na Terra. Eram condições bem diferentes do que nós temos hoje, porque hoje a gente tem a gente tem água potável. Antes não, as águas eram tóxicas. A gente encontra água na temperatura ambiente. A gente tem uma temperatura ambiente estabilizada, né? A gente tem aqui, né? A gente tem aí uma camada de ozônio, a gente tem um clima que dá para que se consiga ter vida, né? Até porque nós sabemos que há alguns fatores básicos para que haja a existência, né, e a permanência de vida em um planeta, né? Então, assim, uma delas é a água, né? A água no estado líquido que nós temos aqui no nosso planeta, ó, a água no estado líquido, o oxigênio que nós temos hoje, a temperatura ideal do Sol. Então, assim, são condições, são fatores básicos que são necessários, mas que há 4,5 bilhões de anos não era. Então, assim, era totalmente diferente, entenderam? Até meados do século XIX, acreditava-se que seres podiam surgir espontaneamente da matéria não viva. Hoje sabe-se que um ser vivo surge somente através da reprodução. Então, essa teoria que os seres podiam surgir espontaneamente da matéria não viva, a gente vai chamar de abiogênese, viu? Toda vez que vermos em ciência o termo a na frente de algum nome, a quer dizer negação, bio quer dizer vida e gênesis quer dizer origem. Então, aí está negando a origem da vida, viu? A abiogênese quer dizer que a vida ela não teve uma origem, entenderam? Então, não, bio, vida, e Gênesis significa início. Por isso que a gente vê lá, quando a gente abre a Bíblia, o primeiro livro da Bíblia é o quê? Gênesis, que significa origem, né? Origem ali de tudo, tá bom? Então, a abiogênese, essa teoria aí defendia que a matéria ela surgia do nada. Então, do nada, de uma lama, poderia surgir um sapo. Assim, eles defendiam, né? Então, assim, surgiram hipóteses absurdas, como, por exemplo, folhas de árvores davam origem a pássaros, a borboletas. A lama dava origem às rãs e os sapos. Então, assim, cientistas, eles passavam um tempo observando e então eles anotavam ali tudo que eles viam. Então, eles ficavam observando ali, ó, à beira do lago, aquela lama ali. Ficavam observando, nada se mexia. De repente, aparecia um sapo. Então, assim, eles pensavam, nossa, esse sapo não estava aqui antes. Então, esse sapo, ele virou da lama, ele surgiu da lama. Foi a lama que deu origem a esse sapo, a essa rã, né? Lembrando que, antigamente, eles não tinham fontes de informações, né? Todo o conhecimento que nós temos hoje foram conhecimento de outros, então a gente tem aí uma junção, né? Um conjunto de informações que foram surgindo e acumuladas ao longo do tempo. Mas eles partiram do zero, eles não tinham tecnologia, eles não tinham nada disso, eles partiam somente da observação. Ninguém tinha observado nada antes. Então, eles não tinham uma base para começar seus estudos. Então, eles viam, eles anotavam e eles tomavam como certeza, né? E aí, outros cientistas, ao longo do tempo, iam surgindo, estudando, e então iam validando ou então descartando essas hipóteses aí, tá bom? Nós tivemos também uma outra hipótese, que é, se nós colocarmos em um canto, num quarto escuro, roupas sujas, e colocarmos ali amido de milho, com o passar dos dias, surgem ratos, né?
Então, assim, teve essa teoria aí, mas com o tempo foi descartada, né? Então, assim, ele começou a observar que aquele cesto ali não tinha nada. De repente surgem ratos. Então, ele pensou o quê? Nossa, houve uma transformação ali. Então, daquele cesto ali, aquele cesto de roupas sujas ali, juntamente com amido de milho, né? Com milho, deu origem a ratos. Então, com o tempo foi descartado. Não, os ratos surgiram dali. Sim, os ratos, eles saíram do cesto, mas eles vieram para lá porque eles foram atraídos pelo mau cheiro, né? Atraídos pelo mau cheiro e pela comida. Então, os ratos vieram. Então, com o tempo foi descartado. E aí ficou-se muito tempo na ciência, né? O debate aí, o confronto dessas duas teorias, a biogênese versus biogênese, certo? Aí vem a biogênese e diz, não, uma vida ela só pode surgir de uma outra vida já existente por meio da reprodução. Não é assim que acontece? Um ser, ele precisa, né, se relacionar com outro, e por meio de um processo que a gente chama de reprodução, a gente tem origem a um novo ser, não é isso? Então, ficou aí biogênese versus abiogênese por muito tempo, né? E ainda na ciência ainda se fala muito, e alguns cientistas, eles ainda defendem aí a teoria da abiogênese, tá bom? Só que, se a biogênese defende que uma vida ela só pode surgir a partir de uma outra vida pré-existente, sim, essa vida pré-existente surgiu como? Veio de onde? Qual origem? Né? Então, assim, biogênese, ela fala a partir do momento que já a vida, então as outras vidas para surgirem, depende de uma outra. Mas essa outra surgiu de onde? Né? Então, é isso que muitos têm tentado aí resolver. Antes de discutirmos como as primeiras moléculas capazes de se reproduzir foram formadas por um ambiente primitivo, devemos entender como foi demonstrado que apenas vida gerada, ou seja, que não há surgimento de vida a partir da matéria bruta inanimada. Hoje esta ideia é amplamente aceita, mas nem sempre foi assim. Durante anos se acreditou que a vida poderia ser originada a partir do nada, teoria aí da abiogênese. Hoje sabemos que a vida surgiu em condições especiais e únicas, em ambientes altamente instáveis, como os lagos termais. No entanto, nem sempre foi assim. Durante anos se acreditou na ideia de geração espontânea da vida. Então, observem aqui, ó. Cientistas, ao longo do tempo, eles têm tentado, né, aí reproduzir como era o cenário de 4,5 bilhões de anos atrás. Então, eles tentam fazer isso. Então, as condições as condições do ambiente, né, o clima, a temperatura, eles tentam aí forjar, eles tentam reproduzir isso para ver se eles conseguem aí originar vidas. E aí eles tentaram e eles conseguem fazer isso no laboratório e eles vão tentando originar vidas, né? Eles tentam aí mostrar como foi, então eles vão, a partir disso eles vão levantando hipóteses, tá bom? Quem defendeu a abiogênese? Teoria que acredita que a vida pode surgir do nada. Então, nós tivemos aí, ó, Helmut Needham, Aristóteles, William, Isaac Newton e René Descartes. Todos esses aí foram a favor da abiogênese, tá bom? E da biogênese a gente tem aí Red, Joblot, Spallanzani e o mais famoso que se destacou aí na ciência, Louis Pasteur, que nós vamos entender por que ele se destacou tanto, ele se tornou totalmente famoso, e a sua experiência, a experiência que ele fez na ciência para provar a sua verdade, até hoje é praticada pelas indústrias, né, devido aí à sua eficácia, tá bom? Então, a gente tem Red, que foi muito importante aí, Joblot, Spallanzani, e o mais importante, o Louis Pasteur, tá bom? Então, vamos conhecer um pouquinho da história, como foi direitinho aí, como surgiu
abiogênese, quais foram os cientistas responsável por cada hipótese, quando surgiu, quando foi refutada, por quem, tá bom? Então, a gente vai ver aí, ó, primeiro, Jean-Baptiste e Van Helmont, de 1577 até 1644. Então, foi o que eu falei há pouco, né? Que coloca-se num canto, sossegado, e pouco iluminado, camisas sujas. Sobre ela espalham-se grãos de trigo, e o resultado será que em 21 dias surgirão ratos. Olha só que receita legal aí, ó. Se vocês fizerem em casa com 21 dias, vocês podem ter o aparecimento de ratos aí, viu? Mas lembrando aí que esses ratos, eles são atraídos e não que eles surgem, tá? Se fizermos isso, provavelmente vamos ter aparecimento de ratos, sim, né? Porque comida e roupa suja vai atrair. Aí é um ambiente propício, né, para os ratos. Aí em 1826 até 1697 apareceu Redi. Então Francisco Redi, ele combateu uma das principais evidências da abiogênese, o aparecimento espontâneo de vermes em carne podre. Às vezes é muito comum vermos assim, a gente tem um pedaço de carne, de repente assim, aparece umas larvas e a gente se pergunta: de onde surgiu? Como surgiram essas larvas aqui? Será que surgiu do nada? Será que a carne ela está se transformando em larvas, né? Então, assim, foi para isso que Francisco Redi, ele então fez a experiência, tá? Então, ele fez uma hipótese, que a gente chama de hipótese de Redi. Os seres vermiformes que surgem na carne em putrefação são larvas, um estágio do ciclo de vida das moscas. As larvas devem surgir de ovos colocados por moscas e não por geração espontânea. E essa aqui foi, então, meus amores, eu recebi uma mensagem aqui que está quase acabando o nosso tempo, né? Porque temos 45 minutos. Então, se em algum momento aqui eu sair, eu entro de novo, tá bom? Eu ingresso novamente na reunião, mas é porque o tempo limite é 45 minutos, por isso que eu apareci vocês lá no grupo, tá? Então, se eu sair aqui, eu entro de novo para começar. E assim vocês também, tá bom? Então, eu vou voltar lá no compartilhamento de tela. Vou voltar lá de novo, tá bom? Pra gente continuar. Vamos dar continuidade. Então, esse experimento aí foi o de Francisco Redi. Então, o que foi que ele fez? Ele pegou alguns recipientes e então ele colocou pedaços de carne. Alguns ele deixou aberto, outros ele vetou com gás. Essa rendinha aí, tá vendo? Ele colocou a gás e prendeu ao redor e começou a observar. Então, ele observou que conforme essa carne ela ia apodrecendo, né, entrando aí em estado de putrefação, o mau cheiro ia atraindo as moscas. Então, as moscas entravam nos recipientes que estavam abertos e então ali elas depositavam seus ovos. Com o tempo surgiam larvas. Mas ele observou também que nos recipientes que estavam fechados, esses dois primeiros aqui, as moscas eram atraídas pelo mau cheiro. Só que, como tinha gás, as moscas não tinham como entrar. Então, elas depositavam seus ovos em cima da gaze. E ele percebeu que depois esses ovos eclodiram e deram origem ali às larvas. Só que as larvas em cima da gaze. E a carne, né? Essas moscas não tiveram acesso à carne que estava com gaze.
Logo, não teve aparecimento de larvas na carne que tinha aí o recipiente fechado. Mas os que estavam totalmente abertos, percebeu-se que surgiram larvas. Então, ele concluiu aí, né, que uma vida ela só pode surgir a partir de uma outra vida já pré-existente. E que essas larvas aí surgiam a partir das moscas, que elas depositavam seus ovos ali, tá bom? Em meados do século XVII, descoberta dos micróbios. Tivemos aí, ó, Antoine Lavoisier, reanimação da hipótese da geração espontânea. Os ambiogenistas achavam que seres tão pequenos e simples como os micróbios não se reproduziam, surgindo por geração espontânea. E Joblot, em 1711, ele ferveu um caldo nutritivo à base de carne e repartiu entre duas séries de frascos. Uns ele deixou abertos e os outros ele deixou tampado com pergaminho. Após alguns dias, os frascos abertos eles estavam repletos de micróbios, enquanto os frascos tampados eles continuavam inalterados. A conclusão que Joblot chegou foi que os micróbios eles surgiram de sementes provenientes do ar e não por geração espontânea a partir do caldo, né? Hoje sabemos que no ar tem micro-organismos. Então, se nós deixarmos alguma coisa aberta, esses micro-organismos vindo do ar, eles podem penetrar, né? Então, foi isso que aconteceu. Então, Joblot, ele veio, então, e derruba a teoria aí de Lavoisier, tá bom? Mas não pararam por aí, outras teorias ainda foram surgindo. Então, a gente teve aí em 1713, e essa teoria aí durou até 1781, que foi a hipótese da geração espontânea. De novo, aí ela vem ganhando espaço, foi ganhando espaço. E John Needham, o que foi que ele fez? Ele colocou caldo nutritivo em diferentes frascos, ferveu por 30 minutos e tampou os frascos com rolhas. Olha só. Depois de alguns dias, os caldos estiveram repletos de micróbios. Argumentou então que os seres presentes nos caldos surgiram por geração espontânea. Então, foi isso que ele fez. Ele colocou ali em frascos caldo, ferveu por 30 minutos e tampou com rolhas. E depois de alguns dias, estavam repletos de micróbios. Então, assim, ele ferveu, tudo bem, ferveu, mas para que se ferva, tem que ser uma temperatura ideal para que se realmente elimine todas as espécies de vida, né? Mas quando ele destampou, encheu de micro-organismos, né? Porque os micro-organismos vieram ali do ar. Aí foi então apareceu Spallanzani, defensor aí da biogênese, viu? E ele realizou experimentos semelhantes aos de Needham e obteve resultados diferentes. As infusões preparadas por Spallanzani, muito bem fervidas e cuidadosamente arrolhadas, continuaram livres de micro-organismos. Eu vou voltar aqui para ver se está tudo certo com a nossa aula e aí a gente retoma. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Tá dando para ouvir direitinho? Estão acompanhando direitinho? Sinalizem aí. De qualquer forma, a aula está sendo gravada, tá bom? Então, se não ouvir... Isso, muito bem. Tailane, Pamela, tá ouvindo direitinho? Ótimo. Então, vamos dar continuidade. Uma mensagem aqui, vamos ver. Ah, tá ótimo. Então, vamos voltar aqui. Pronto. Então, Spallanzani, ele realizou experimentos, só que ele teve resultados completamente diferentes, né, do que Needham ele fez. Já que Needham, ele ferveu,
tampado, ele ferveu, realmente, né, realmente eliminou os micro-organismos. Só que quando ele abriu, surgiram novamente. Aí, só que Lázaro Spallanzani, ele fez novamente esse experimento, né? Então, as infusões preparadas por Spallanzani, muito bem fervidas e cuidadosamente arrolhadas, continuaram livres de micróbios. Então, assim, ele ferveu e permaneceu ali tampada. E ele percebeu que, com o tempo, não apareceu micro-organismos vivos, tá? Então, Needham versus Spallanzani aí, né? Após a descoberta dos micro-organismos, as discussões sobre a origem da vida são novamente retomadas, né? E a gente teve aí, né, como defensor da biogênese, tivemos à frente a Needham, em 1745, e Spallanzani aí defendendo a biogênese em 1770, tá bom? Então, essa aqui foi a diferença aí, né, das experiências. Na primeira, a gente tem de Needham, o caldo nutritivo, que teve uma fervura bem leve, líquido turvo com micro-organismos. Estivemos aí, ó, Spallanzani, que colocou caldo nutritivo, aqueceu esse caldo em alta temperatura até exterminar todos os micro-organismos, e a gente teve aí, né, sem micro-organismos. Alguém entrou aqui. Melhor, tivemos a saída de um colega, não é? Estou só com Pamela agora. Vamos retomar, Pamela. Pronto. Mais uma outra imagem aí da diferença das duas, tá bom? Então, a primeira aí, ó, de Needham, tá vendo? Ele ferveu. A de cima, ferveu. E depois aí, ele observou que tinha a presença de micro-organismos. Esses pontinhos pretos aí, tá vendo? É a presença dos micro-organismos. E a segunda aí, tá vendo? Feito por Spallanzani. Ele ferveu ali, tampou, ferveu. Ele esperou um tempo e ele observou aí, tá vendo esse caldo aí embaixo, amarelinho, tampado, sem nenhum micro-organismo. O argumento de Spallanzani, Nido não ferveu o caldo por tempo suficiente ou não vedou os frascos de forma eficiente. A resposta de Needham: a fervura por tempo prolongado destruiria a força vital presente no caldo. E aí tivemos o surgimento de outro, que foi François Appert. Ele aproveitou as experiências de Spallanzani e inventou a indústria de enlatados. Olha só que interessante aí. E aí a gente tem o surgimento de um grande cientista aí, que eu falei, né, que Pauster tinha se tornado tão famoso, que até hoje a sua experiência é realizada aí por diversas indústrias, né? Então, Pauster, ele aparece e ele derruba a teoria da abiogênese. Ele derruba a teoria que dizia que a vida ela pode surgir do nada, tá bom? Então, aí de 1822 a 1895, né? Então, Louis Pauster, ele trouxe aí sua experiência e veio aí iluminar a ciência. Experiência nos Alpes. Pauster levou frascos de vidros fechados completamente, contendo caldo nutritivo, até as altitudes dos Alpes. Abriu os frascos para que os caldos ficassem expostos ao ar das montanhas, depois foram novamente derretidos e fechados. De volta ao laboratório, verificou que apenas um dos 20 frascos abertos das montanhas havia se contaminado. Os frascos com pescoço de cisne, que foi conhecido o experimento dele, né? Pescoço de cisne. Pauster amoleceu os gargalos no fogo, esticando-os e curvando-os em forma de pescoço de cisne.
Em seguida, ferveu os caldos até que saísse vapor pela extremidade dos gargalos. À medida que esfriava, o ar À medida que esfriava, o ar penetrava pelo gargalo, mas as partículas do ar ficavam retidas nas paredes do gargalo, em forma de pescoço de cisne. Nenhum frasco se contaminou. E assim foi derrubada, né, definitivamente aí a hipótese da geração espontânea. Eu tenho aqui a imagem, vou mostrar para que vocês possam entender melhor, que só falando assim vocês não vão entender o experimento de Pauster. Então, o argumento de Pauster para essa hipótese, né? Ele diz que o ar das montanhas continua muito menos sementes de organismos microscópicos do que o ar da cidade, onde qualquer frasco aberto sempre se contaminava. Na presença de membros da academia, quebrou o gargalo de alguns frascos, expondo os caldos ao ar da cidade. 3 dias depois, todos os frascos haviam contaminado. Comissão julgadora solicitou mais provas. Então, para que vocês possam entender aqui, né, como foi então esse experimento, né? Por que foi chamado de pescoço de cisne? Olha só aí, ó. Tá vendo? Ele pegou um recipiente de vidro, ele pegou aqui, ó. Acho que dá para vocês verem que eu tô tocando na tela, tá formando aí uma bolinha, né? Chegou a notificação, alguém entrando. Vou voltar lá rapidinho, tá bom? Pronto, vamos voltar lá para o nosso slide. Pronto. Então, o que acontece? Ele pegou aqui, ó, esse recipiente, colocou um caldo nutritivo aí, né? E, ó, Gisele tá me chamando aqui, ó. Eu vou ver Gisele aqui, ó. Pronto. Pronto. Então, vamos continuar. Então, o que aconteceu? Ele pegou e ferveu aqui. Tô clicando na tela, tá aparecendo uma bolinha, tá vendo? Uma bolinha. Isso. Então, aqui ele esquentou, pegou um isqueiro, esquentou aí. Quando a gente esquenta um vidro até alta temperatura, ele não derrete? Então, ele curvou aí, ó. Ele curvou, tá vendo essa curvatura que tem esse vidro aí? Era um pescoço, ele curvou aí. Por isso que eu tô falando pescoço de cisne, né? Tem um pescoço curvo. Pronto. Então, ele ali, ó, depois de curvado, ele ferveu até alta temperatura. Ferveu, e ele percebeu ali que não tinha micro-organismo, tá vendo? Ó, permanece estéril ali, ó, sem a presença de micro-organismo, né? Ele ferveu esse caldo sem micro-organismo, tá bom? Aí o que acontece? Depois ele quebrou esse gargalo, depois do caldo frio ele quebrou e percebeu aí que apareceu micro-organismos, tá bom? Então ele provou aí para a ciência, né, que esses organismos eram provenientes do ar. Então seu método ele ficou bem conhecido. Eu acho que a Gisele chegando aqui no grupo. Vamos ver.
Ai, gente, Gisele tá tentando entrar e não tá conseguindo. Pronto. Gisele, ela não tá conseguindo entrar. Ah, pronto. Seja bem-vinda, Gisele. Gisele acabou de solicitar aqui para entrar. Tá conseguindo me ouvir, Gisele? Gisele tá com o áudio aí desativado. Mas sinaliza aí, dá um joinha se você tá conseguindo ouvir, tá bom? Gisele, não se preocupe, você não será prejudicada. Essa aula está sendo gravada, tá bom? E você vai poder assistir depois. Eu vou lançar no grupo, tá bom? Então, vamos voltar ao nosso compartilhamento de tela. Então, esse foi o experimento de Pauster, tá? Então, ele se tornou mundialmente famoso e essa experiência aí, né, é utilizada para matar as bactérias, né, os germes que tem aí em substâncias, né? É muito comum quando a gente vai no mercado e a gente vai comprar um leite, tem lá, leite pasteurizado. A gente vai encontrar isso nas embalagens, né, quando a gente vai comprar. O que quer dizer isso, leite pasteurizado? Quer dizer que ele passou por esse processo de Pauster, foi fervido até alta temperatura para que fosse eliminado todo e qualquer espécie de micro-organismo, tá bom? Então, livre de micro-organismos. Então, esse leite aí, ó, ele está, né, vamos dizer assim, apto para que ele possa ser ingerido, tomado, tá bom? E não somente o leite, nós temos outras substâncias também que passam por esses sucos e demais líquidos, demais substâncias aí passam por esse processo aí nas indústrias, para que então, né, eles possam aí entrar nas nossas casas, tá bom? Então, leite aí pasteurizado a gente pode tomar com maior tranquilidade, que não tem nenhum micro-organismo, nenhuma bactéria aí, porque passou por esse processo aí da pasteurização, tá bom? Então, é a confirmação da biogênese, né? A imagem de Pauster aí, ó, com seu experimento, né? Em 1860. Pronto, e aí agora perguntinhas aí, né? Para vocês. Agora vamos responder as seguintes questões. Podemos dizer que as primeiras células surgiram por geração espontânea? Me digam aí. Surgiram ou não? Qual foi a forma que surgiram as primeiras vidas? Né? As primeiras células surgiram como? Surgiram a partir de quê? Né? É isso que vocês vão me responder. Surgiram da geração espontânea ou da geração não espontânea? Né? Da biogênese ou abiogênese? Então, aí pesquisem, né? Sobre nossa aula, pode voltar, vou estar postando a aula aí no grupo. Vocês podem voltar à aula, assiste novamente aí. E aí, sobre a origem da vida desses micro-organismos, qual teoria vocês acham que se enquadra aí a origem da vida, tá bom? Essa ideia de geração espontânea, eu vou voltar um pouquinho para vocês possam tirar o print e eu vou tirar também para mandar para vocês para facilitar, tá bom? Pronto. A resposta, passar aqui rapidinho. Essa ideia de geração espontânea é igual a defendida pelos seguidores da abiogênese? Sim ou não? Por quê? Explica um pouquinho sobre essa teoria aí, tá bom? Pronto, tô tirando o print aqui para mandar para vocês. E eu vou deixar para a próxima aula. Nós vamos estudar aí sobre a panspermia. Nós vamos estudar aí sobre o criacionismo mais a fundo e sobre a evolução molecular. Essa é a atividade de hoje, apenas essas duas perguntinhas. Qualquer dúvida, pode me chamar, tá bom?
Foi muito bom ter vocês, pena que tivemos uma participação mínima, mas agora nós vamos iniciar a aula, né? A aula de ciências, né? Eu vou juntar os 2 nonos para que a gente possa, porque a gente não tem um tempo, a gente só tem, né, meu horário é de ciência das 10 às 12, então não tem como eu dar aula para turmas assim separadas, dá para os 2 nonos, os oitavos, o sexto e o tempo juvenil. Então eu vou juntar, aí eu vou dar aula para vocês agora, né? Nono ano, aí a gente vai entrar na aula de ciências, tá bom? Qualquer dúvida me chamem aí. E esse vídeo aí eu vou postar no YouTube, então ele não vai ser postado agora no WhatsApp, porque eu posto no YouTube e ele vai carregar. Quando terminar de carregar no YouTube, aí eu posto o link no WhatsApp para que os outros tenham acesso, tá bom? Então, beijo e até mais.